trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, cada igreja tem o próprio Deus dele. Quatro 8 de Gálatas. Outrora, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Falando aos primeiros cristãos, apóstolo Paulo disse, outrora, nos dias passados, ou tempo passado, outrora, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que, por natureza, não são deuses. O Deus dele não é verdadeiro Deus. Verdade, se você vai olhar o Deus dos índios, o Deus dele é, aqui no Brasil é picanha. Eles fizeram vacas como Deus deles, orando as vacas, ajoelhando dentre as vacas. Eles não comem vaca, porque eles creram que vacas são deuses. Não somente vacas, né? Mesmo elefantes, né? Não somente elefantes, mesmo cobra. Agora, irmão José, você vai dizer, todos nós temos um só Deus? Não é verdade, irmão. Tem muitos deuses. Muitos deles não são deuses, mas o homem está fazendo eles como deuses. Por quê? 1:21 de Romanos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 3. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 5. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, cada igreja tem o próprio Deus dele. Imagine, né? O Deus de Edir Macedo manda ele de ensinar fogueira santa. Porque na Igreja da Graça do E.E. Soares, cunhado de Edir Macedo, não tem fogueira santa. Ele ensina em Monte Sinai tem fogueira santa. Porque o cunhado dele, fundador da Igreja da Graça, E.E. Soares, não ensina fogueira santa. O Deus de Edir Macedo é diferente do que Deus do cunhado dele. O Deus de Edir Macedo é diferente do que o Deus de Valdemiro Santiago. Porque Valdemiro Santiago ensina coisas diferentes do que Edir Macedo. Mesmo que eles, no início, são companheiros, mas mais tarde
Talvez tem o que ocorreu. Eu não tenho acreditar fofocas. Mas está pensando. Porque no início, el Valdimiro Santiago está com Edir Macedo. Porque vem o dia que Valdimiro Santiago saiu ou expulso. Qualquer que aconteceu. Ele fundou uma igreja menor. Porque a igreja onde ele vem é a igreja universal. Mas quando ele fundou uma igreja, ele chamou igreja mundial. Mais pequena, porque mundial. Outro é universal. Universal é mais grande. Inclui o Sol, Lua, os planetas, etc. Porque universal. Mas o que Valdimiro Santiago fundou é igreja mundial. Mas outros fundaram mais pequenino mais. Como? É igreja quadrangular. É mais pequenino do que mundial. Porque mundial não é quadrangular. Né? Depois, outras igrejas é chamado Congregação Cristã no Brasil. No Brasil só. É mais pequenino, né? Aqui em Florianópolis, Igreja Evangélica Florianópolis. Mais pequeno. Muitas igrejas com muitos ensinamentos na realidade. Eles não ensinam o mesmo. Porque o Deus deles é diferente do que outro. Isso é que a Bíblia fala, irmão José. De novo, 4:8 de Gálatas. Não fica bravo comigo, né, irmão José, por favor. Eu não tenho intenção mal para você. Está somente dando resposta bíblica para a sua pergunta. 4:8 Gálatas. Outrora, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Ele está servindo deuses, mas não por natureza não são deuses. Falsos deuses, falsos cristos, ensinado pelos falsos profetas. They have a connivance. Eles têm uma conivência. Conivência, né? O falso Deus deles tem conivência com os falsos apóstolos e falsos profetas. Todos são falsos. Falso Deus, falso Cristo. Por isso está na Bíblia. 4:24 de Mateus. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. Quantos falsos você encontrou no versículo? Falsos cristos. Muitos cristos falsos. Falsos profetas, são plural. Falsos cristos, falsos profetas. Agora, outros falsos. 11:13, 2 Coríntios. Pois os tais são falsos apóstolos. Tem conivência. O falso Deus tem conivência aos falsos apóstolos e aos falsos profetas também. E aos falsos irmãos também. Vamos ler Gálatas 2:4. Isto por causa dos falsos irmãos. Falsos cristãos. Porque tem falsos cristos. Por isso, tem falsos deuses. Não só uma só Deus. Mas o verdadeiro Deus, né? É o verdadeiro Deus da Bíblia. Que a Bíblia ensina. Diferente do que outros deuses que outros ensinam.